pelos próprios jogadores que se dedicam muito a essa camisa. Então, assim, se ele ganhar, pro currículo dele é ótimo, mas o mérito maior não é dele, né? Até porque ele chegou, demorou muito pro Cruzeiro vencer sob o comando dele, né? O primeiro jogo que venceu foi justamente a semifinal, o mais importante venceu ali, mas assim, o trabalho dele não começou bem. Então vai mascarar um pouco o Fernando Diniz, mas coroa bastante os jogadores que se entregaram, né? Os jogadores sim merecem. A gente vê o Matheus Pereira se entregando muito, o Caio Jorge, o Matheus Henrique, o lateral William, o Cássio no gol também, assim, são jogadores que vieram e se entregaram essa camisa e fizeram o Cruzeiro voltar para onde nunca tinha que ter saído, né? Cruzeiro, o maior campeão da Copa do Brasil, tem Libertadores no currículo, tem Brasileirão no currículo, não merecia ter passado pelo que passou de 3, 4 anos seguidos na Série B, e agora vai voltando, né, com uma possível Sul-Americana, mas o time do Racing é encardido, né? O time argentino, a gente sabe que não é fácil, ainda mais em campo neutro, né? Se o Cruzeiro ainda jogasse diante da sua torcida na sua casa, ainda teria ainda mais chances, mas num campo neutro que vai menos torcedor, que às vezes nem vai os mais assíduos, né, por questões econômicas, então vai complicar o Racing, mas o trabalho do Cruzeiro é muito bom, mais pelos jogadores do que pelo Diniz. Faltando 21 horas para a partida, nas escalações prováveis, a gente tem o Racing que vai jogar como mandante, apesar do campo ser neutro, com Arias no gol, Martirenha na lateral direita, a dupla de zaga de César e Garcia e o Rojas na lateral esquerda. É o time provável, mais ou menos. No meio, Almendra, Sousa e Nardoni. No ataque, o Quinteiro, mais um gol do Quinteiro. Alô, torcedor do Corinthians. Martínez e o Salas. O time do Cruzeiro pode vir a campo com Cássio no gol, William na lateral direita, João Marcelo e Vilauba na zaga e o Marlon na lateral esquerda. No meio, o Veron, Lucas Romero, o Wallace e Matheus Henrique. Na frente, Caio Jorge e o Matheus Pereira. Ô, Alisson, uma pergunta que nenhum apresentador de programa de debate fez. Quem é favorito? Fácil. Tem mais time, joga mais do que o Cruzeiro, vive uma temporada melhor, se ajustou bastante dentro da temporada, principalmente no Campeonato Argentino. Cruzeiro, ele viveu de altos e baixos da temporada, né, Cris? Começou lá o ano, o Henrique pode me ajudar, com uma nhaca, né? A SAF Souza na Copa do Brasil. Exato, perdeu pro... E feio aquele jogo, hein? Eu falo que aquele jogo não poderia ter existido por causa do gramado. Tomou aquele golaço do dinossauro da cidade de Souza lá, né? Nunca vou esquecer lá, né? Mas o Cruzeiro trocando de SAF, muito ruim no Campeonato Mineiro, vivendo de altos e baixos. Chegada, aí troca a SAF, renova o Cruzeiro, renova alguns jogadores, vem Cássio, o time começa a se ajustar, o time começa a melhorar o seu elenco, a melhorar o seu jogo de bola a bola, mas chega Fernando Diniz, o que acontece? Aquele jogo enjoado, que todo mundo já sabe e que é o único jeito de jogar. Não me agrada. É um Cruzeiro que não me agrada no fim da temporada. Ele começou mal, teve uma estabilidade, jogou bem dentro da própria Copa Sul-Americana e aos poucos com a entrada do Diniz, aquele jogo enjoado, né? Para mim caiu muito de produção. Por isso que eu não falo que o Cruzeiro é favorito. Eu não acho. Eu acho que o Racing tem muito mais time. Eu vi o Racing jogar. Eu acho que o Racing tem jogadores de alto nível, de alta definir o jogo, capacidade. Você tem um Bairro, você tem o Paredes, você tem o Acevedo, se eu não estou equivocado. Você também tem o Quinteiro, colombiano, né, de 31 anos, que pode propor esse jogo, fazer um Cruzeiro que é apático, com uma lentidão danada na sua linha de defesa, provocar uma tragédia ali dentro, né? E até onde eu sei, tem muito torcedor do Racing mais do que o Cruzeiro. Estava procurando aqui agora essas informações, então tem mais isso também, né? O torcedor do Racing lá no estádio lá no Paraguai. Mas, Cris, respondendo essa pergunta, eu acho que o Racing, para mim, ele é favoritaço para a final, tá? Eu acho que ele está mais preparado, ele tem mais capacidade de um jogo mais ofensivo. Não estou dizendo que o Cruzeiro não tem, o Cruzeiro tem. É final, na verdade, na final, você não pode cravar nada. Você diz aqui quem está jogando o melhor futebol. E para mim, quem está jogando um pouquinho melhor é o Racing.
Mas final, o Cruzeiro pode, aí com esse modelo de Fernando Diniz, segundo o Rian, que ele quer ele no Palmeiras, pode surpreender e acabar vencendo sim. O Cruzeiro tem total condições de vencer o Racing, né? Mesmo com esse estilo de jogo, né? Como as peças que o próprio João já falou. Mas acho que nessa final o Racing sai um pouquinho na frente em questão de futebol. Quero destacar um aspa aí no comentário do Alisson, porque ele falou do grande Souza, o time mais carismático do Brasil, que tem o melhor emblema, que é um dinossauro dando joinha. Para mim é maravilhoso. É top 3 melhores... Concordo. Melhores insígnias de um time brasileiro. Ô Henrique, na sua bolha aí, em Minas Gerais, como é que tá o clima? Você que deve ter muitos amigos cruzeirenses que estão falando já do jogo de amanhã, tem amigos que torcem pro Galo, também vão estar secando. Como é que tá o clima? Porque o Alisson trouxe justamente essa questão da temporada do Cruzeiro, da temporada do Racing, dos dois prognósticos, mas e a cabeça do torcedor do Cruzeiro? Tá confiante realmente? Cris, os torcedores do Cruzeiro estão, assim, vivendo uns dias bem felizes, vivendo um momento, sabe? Curtindo um momento. Eu falei com alguns deles, falei, cara, independente do resultado, curta esse momento, porque por tudo que passaram, eu sei que como torcedor foi cruel para eles, né? Sair de um período muito difícil na Série B e passar por esse momento. Eu sei que vários clubes grandes no Brasil não levam tão a sério a Copa Sul-Americana. Tem suas questões, a gente subestima os times de nível questionador e tal, mas pro Cruzeiro é um título que, se ganhar, vai ser bastante comemorado em várias cidades aqui de Minas Gerais. É um título que vai agregar muito na história do Cruzeiro, caso vier. Pode marcar um renascimento do Cruzeiro para dias melhores, né? Já começou a viver dias melhores, mas é um título que pode marcar uma nova era aí no Cruzeiro. E já garantir a vaga na Libertadores ano que vem e terminar o Campeonato Brasileiro de boa. Eu, pegando o gancho do Alisson, eu também acho que o Racing é um time mais favorito, mas pela questão de estar mais acostumado. É um time que há alguns anos vem ganhando o Campeonato Argentino, mas em cima da tabela. O Cruzeiro é um time que vem em crescimento. Então, acredito que o Racing é um time que pode estar mais acostumado, e o Cruzeiro tem que tomar cuidado para não sentir muito o peso do jogo. É um jogo novo, um jogo diferente, é um estádio diferente, então o Cruzeiro vai ter que usar os primeiros minutos ali para se acostumar com o jogo. Então não tem que querer resolver o jogo rápido, vai ter que ir com calma, estudar bem o jogo e tentar estudar o adversário e ver aonde ele pode conseguir ganhar o jogo. Sobre o trabalho do Diniz, o Cris, o trabalho, ele não em números, ele não é bom. Foram apenas 2 vitórias, uma no Campeonato Brasileiro e uma na Sul-Americana, inclusive um jogo de volta contra o Lanús. Inclusive, muita gente criticando após a primeira partida que o Cruzeiro jogou mal no Mineirão após um empate de 1-1. O Cruzeiro, ele teve um começo de temporada de Campeonato Brasileiro bom com o Seabra no primeiro turno, foi o melhor mandante do primeiro turno, mas depois eu acredito que o Seabra perdeu a mão do elenco. Mas eu acho que isso diz mais sobre o próprio elenco do Cruzeiro do que sobre os técnicos, porque até o Diniz, se não ganha aquele jogo contra o Lanús, eu acho que ele já estaria fora do cargo, mesmo em pouco tempo de trabalho, porque antes daquela vitória, daquela classificação, alguns rumores ali de que não tinha gente satisfeita com o Diniz lá dentro, então eu acho que diz um pouco mais sobre o elenco do que sobre os técnicos. Mas é um time que teve uma temporada difícil, caiu cedo na Copa do Brasil, perdeu o Campeonato Mineiro da forma que perdeu, e no segundo turno do Brasileirão teve uma queda de rendimento, mas na Sul-Americana, apesar de começar com uma campanha ridícula na primeira fase, com 3 empates contra 3 times fracos, digamos assim, né, com todo respeito, mas conseguiu se recuperar, eliminou o Boca Juniors num grande mata-mata nos pênaltis, e conseguiu chegar à final com todos os méritos do Cruzeiro, e é um título que, se vier, vai ser bem comemorado. Assim, é um título que pode ser bem comemorado. Inclusive, Minas Gerais pode viver 2 semanas seguidas de festa, né? Que fase em Minas Gerais. A gente tem enquete rolando. A nossa pergunta é a seguinte: o Diniz, que a gente tá falando aqui, vai levar realmente o Cruzeiro rumo ao título da Sul-Americana? Vote aí, sim ou não. O nosso Alisson trouxe aqui um estudo todo interessante, importante a gente falar. O Cruzeiro, em 92 jogos contra argentinos,
tem 43 vitórias, 16 empates e 33 derrotas. Já o Racing, jogando contra o Brasileiro, em 55 jogos, foram 17 vitórias, 20 empates e 18 derrotas. Mais derrotas do que empate, né? Para aqueles torcedores que são apegados aos números, aos retrospectos, já tem esse